Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Olha que linda essa florada. Não veio muito bonita, porque é uma planta ó, que não está muito bonita, né? Então trouxe ela para recuperar e ela veio com uma florada. Ó. A flor é muito linda, mas eu queria que fosse um cacho maior, né? Mas como tem muito frio, ó, acaba abortando alguns botões, porque essa não é uma época da gente ter floração abrindo, né? Então as florações ficam mais bonitas quando elas abrem a partir da época mais quente do ano ou na primavera. Como eu tenho muita haste floral para abrir, isso aqui vai ficar muito florido e a gente tem que proteger. Essas flores não pode ficar pegando vento, corrente de vento. E aqui, ó, eu tirei o sombrite, então eu tenho perdido muitas flores por conta disso. Vou passar o sombrite novamente para proteger mais da ventania, porque o vento vem e incide direto em cima dos botões e aí derruba as florações, a floração passa mais rápido, né? E tá queimando, ó, tá vendo como queima, ó? Queima as florações por conta do frio e o vento frio vai batendo e aonde incide, né, que a gente molha, fica molhado, acaba que vai passando mais rápido a florada. Então a gente sempre tem que proteger as nossas Phalaenopsis de tudo, né? Porque protegendo do sol, protegendo da chuva, protegendo de coisas em excesso, né? E o vento também é uma coisa que prejudica demais a nossa coleção. Eu vejo aqui na minha coleção, quando tá ventando demais, começa a amarelar folha, né? As folhas deixam de ficar assim verdinhas, ó. Começa a amarelar a ponta, começa a apodrecer miolo. Então a gente sempre acha que é só a água que traz problema aí, mas não é não, tá? O vento também, o vento, excesso de luminosidade, excesso de produto, né? Excesso de rega, substrato que não seca, tudo isso a gente tem que ver no dia a dia o que a gente está fazendo para poder entregar para as plantas um cultivo bom, tá? Eu estava aqui jogando fungicida nas minhas plantas, tá? Porque o fungicida é uma coisa essencial aí no cultivo das orquídeas, principalmente das Phalaenopsis, tá? A Phalaenopsis, ela apodrece muito rápido. Qualquer coisa que acontece na Phalaenopsis, você cortou uma folhinha, ali tá vendo? A folha vai amarelando, essa não é fungo, tá vendo? Ela tá amarelando porque tem uma haste floral se formando. Mas a gente sempre acha que é fungo, né? E geralmente o fungo também começa assim. A folha começa a amarelar, e aí começa a melar, e aí quando a gente vai ver, já se alastrou na planta inteira. E quem tem uma coleção muito grande como a minha, olha o tanto de plantas que eu tenho aqui. Ó, vai seguindo até ela no final. Então, quem tem uma coleção muito grande, precisa estar atento à questão do fungicida. Porque se o fungo se alastrar aqui, eu perco muitas plantas, né? E não é legal, porque as plantas aqui foram compradas uma a uma, escolhida por cor de flor, né? Escolhida pela beleza da floração. Então a gente não quer perder nenhuma planta. E como que eu fiz para poder ter esse monte de planta? Eu cuidei bem delas para que elas não viessem a morrer, né? Então quando você cuida e não morre, acontece de você ter aquela planta por muitos e muitos anos e você vai aí aumentando a sua coleção porque as suas plantas não morrem. E para isso a gente precisa usar um fungicida, tá? Se você não quiser usar um fungicida químico, que ele pode ser tóxico, né? E pode dar problema para sua saúde. Tanto que quando a gente vai passar um fungicida, a gente usa uma luva, uma máscara, né? Uma máscara de proteção aí, um óculos de proteção também, para que nada do fungicida que você está jogando venha bater na sua pele, né? Você também não venha aspirar e não tenha problemas aí, né? Eu acabei de jogar fungicida nas minhas plantas, esperei só elas dar uma secada para poder voltar aqui, porque não é bom a gente nem ficar no orquidário depois que a gente jogou o fungicida, né? Mas quem quiser esse fungicida, basta chamar o Adriano Latoc, né? Do canal Latoc Orquídeas. É só colocar Latoc Orquídeas aí no YouTube, que você vai ver aí, todos os vídeos dele tem o telefone dele. Eu tenho um vídeo aqui embaixo nos meus vídeos, falando aí dos produtos dele que ele enviou para mim na semana passada. Então é só você voltar nos meus vídeos aí,
que você vai ver aí os kits de adubo dele, né? Vai ver aí os fungicidas e os inseticidas que ele tem. O fungicida que ele tem é um fungicida sistêmico. Você joga, o fungicida ele entra dentro da planta, né? E vai proteger a planta desde a raiz até as pontas das folhas. Então, a sua planta fica protegida. Você joga o fungicida aí, ele gosta de jogar uma vez a cada 3 meses. Então, pelo preço que for o fungicida, o custo-benefício ele é muito alto, né? Por conta que dura demais. Eu gosto de passar a cada 15 dias, tá? Porque eu tenho muito medo das minhas plantas apodrecerem. Quando eu vejo isso aqui, ó, a planta está descartando a folha, ela não está apodrecendo. Mesmo assim eu fico com medo, tá? Então eu já venho e passo um fungicida, separo essa planta, porque eu tô vendo que ela tá saudável, ela tá apenas descartando uma folha. Mas eu já fico com medo porque eu tenho muitas plantas e se for um fungo não posso deixar passar para as outras plantas, né? Então, o fungicida já faz parte fisiologicamente dessas plantas, tá? Quando elas são colocadas de semente dentro do frasco, ali naquele gel de nutrição, já tem o fungicida dentro, tá? Então essa planta ela precisa de um fungicida. Quem tem muitas orquídeas sabe que não tem como cultivar orquídeas sem passar fungicida, tá? Uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 meses, não importa. O importante é que você passe, tá? Mas se você não quer um fungicida mais agressivo, né? Você realmente tem medo aí por conta da sua saúde, você pode usar o enxofre, tá? O enxofre, ele é um fungicida natural, além dele ser um bom adubo também, né? Ele trabalha aí no pH das folhas e do substrato, trazendo aí uma proteção contra fungos, né? E aí você tem uma proteção contra fungo nas suas plantas. O ideal é que fosse um fungicida mais sistêmico, mas se você não tem, o enxofre ele resolve também, tá? O único problema é que você tem que passar mais vezes, pelo menos uma vez por semana, você tem que passar um enxofre para garantir que as suas plantas estejam protegidas, tá? Isso é essencial. Cultivadores de Phalaenopsis não pode deixar de ter as folhas assim, ó, pintalgadas, manchadas de enxofre. Parece feio que tá na folha, né? Parece, ó, fica tudo manchadinha. Eu não me importo com isso. Esteticamente não é tão bonito. Mas toda vez que eu olho, eu vejo que essas plantas estão protegidas. E para mim vale mais a pena elas estarem protegidas do que elas estarem à mercê aí de fungos, né? Só para ter a folha limpa e para esteticamente ficar bonito. E aí minhas plantas estão desprotegidas? Não, eu quero que elas estejam protegidas, mesmo que elas vão ficar assim manchadinhas, né? Então é muito bom a gente usar aí o enxofre. Então você vê a presença do enxofre em todas as minhas plantas, porque eu passo enxofre toda semana, tá? Existe o enxofre da Dime, que é aquele do potinho amarelo, mas eu uso aqui o enxofre Cúmulos, tá? De Cúmulos, com K na frente, tá? Você pode encontrar o enxofre de Cúmulos também aí no Mercado Livre. É super simples, super fácil, e o enxofre de Cúmulos, ele serve mais do que o enxofre da Dime. Não que o enxofre da Dime não sirva. Se você encontrou só o da Dime, ele é muito bom também, tá? Ele vai matar fungo, ele vai matar ácaro, ele vai aí também estar adubando as suas plantas. Então, é um fungicida muito bom. Mas o de Cúmulos, ele é um pouco mais poderoso. Ele faz tudo isso e muito mais. Então, eu tô sempre querendo entregar o melhor para as minhas plantas, tá? Então, é por isso que eu uso aí o enxofre de Cúmulos como fungicida, e além disso eu uso o Cercobin, tá? O Cercobin você pode encontrar aí com o Adriano Latoc, é só chamar ele aí, procura nos vídeos dele. Eu também tenho um vídeo aqui embaixo falando dos adubos que ele me mandou, e deixei o telefone dele em um dos meus vídeos aí, é só você procurar ele também. Gente, a proteção e o cuidado das suas plantas só depende de você, tá? Para você ter Phalaenopsis bonita, para suas plantas pararem de morrer,
para que a sua coleção cresça. Toda vez que você vai comprar plantas, você tenha o prazer de cultivar essa planta e até essa planta florescer novamente na sua casa, você tem que cuidar tanto da rega, da luminosidade, cuidar da adubação e principalmente dessa questão do fungo, tá? Porque dá fungo, gente, onde tem água, onde tem substrato, né? Essas plantas, elas pegam fungo porque são plantas de laboratório, tá? Não são plantas tiradas da natureza, então elas não têm resistência. Então, você quando traz para casa, você está trazendo um ser vivo. E cabe a você cuidar deles, tá? Então, para que você veja isso aqui, ó, para que você veja nova floração nas plantas que você acabou de comprar, e que elas durem também, que elas não morram, que ela não dê manchas, que ela não dê podridão mole, né? O caule não venha apodrecer e você possa ver raízes novas nascendo, haste floral e ver essas florações, você precisa ter uns cuidados aí para poder garantir tudo isso. E esses cuidados, todos os dias eu passo aqui mostrando para vocês, tá? O que eu uso, o que eu faço, como regar, como adubar. Eu tô sempre mostrando para vocês, tá? Como replantar. Eu tenho tudo na semi-hidroponia, ó, como vocês podem ver, vocês já sabem, né? Tudo na semi-hidroponia. Por quê? Porque é um método de cultivo onde eu fico despreocupado com a questão da hidratação, né? As minhas plantas ficam bem hidratadas, as minhas plantas ficam bonitas, né? Eu vejo que o enraizamento está bonito, que a planta fica bonita, a planta fica bem hidratada, as folhas não são descartadas, né? E na maioria das Phalaenopsis, mantém as folhas, outras já têm a tendência a descartar folhas, aí eu não posso ir contra a natureza delas, mas a maioria delas, se você olhar, estão mantendo as folhagens. Isso é por conta da hidratação e isso é por conta da semi-hidroponia. Mas a semi-hidroponia acumula água, né? E tudo que acumula água, pode ser uma casca de pinos, pode ser um esfagno, a própria folha, que ela para água no miolo, né? Para água nesses entroncamentos das folhas. Então, aonde para a água, pode nascer um fungo. E esse fungo pode destruir a sua Phalaenopsis. Então, o fungicida é uma coisa essencial e indispensável para que você tenha uma coleção de orquídeas muito grande. Quando você tem só uma ou duas orquídeas aí, não requer muito que você tenha fungicidas mais agressivos, né? Um fungicida sistêmico. Basta um enxofre, já vai resolver, porque você tem como olhar uma por uma, né? Fazer aquela manutenção uma por uma. Mas quando você tem muitas, como eu tenho aqui, você tem que usar algo mais poderoso, né? Tem que usar algo que realmente vai te trazer uma tranquilidade. Quando a gente fala que o fungicida é tóxico, né? Que você tem que usar uma luva, tem que usar uma proteção, é um pouco de exagero, tá bom? Porque senão ele não seria tão divulgado, tão vendido, né? A gente tem que evitar? Tem, né? Mas você passando com cuidado, borrifando baixo, né? Para não pegar em você, evitando pegar em você, você pode até fazer aí sem luva, né? Sem máscara também. Porque eu uso aqui para passar nas minhas plantas, mas nunca respingou em mim, nunca bateu em mim. E você também não, se bater uma vez, você não vai morrer, até porque tudo que a gente come hoje tem fungicida, né? A verdura que você come, o tomate, as frutas, tá tudo cheio de agrotóxico e tá tudo cheio de fungicida, porque eles não querem perder a colheita, não querem perder a safra. Então a gente, como ser humano, já está um pouco acostumado a lidar com fungicidas, mesmo que indiretamente, né? Então esses que você compra mais fraco aí no mercado, não vão fazer tanto mal a você. Não custa colocar uma luva, né? Não custa colocar uma máscara para se proteger. Mas eles são fungicidas que são eficientes e que não são tão assim, eu acho que não são tão ofensivos, não, tá bom? Desde que você dilua no tanto certo, na quantidade certa que o fabricante pede, né? Geralmente é 1 ml por litro, né? Então é muito pouca a dosagem
para você se contaminar, né? Mas é uma coisa que você tem que pensar de estar passando nas suas plantas, nem que seja um enxofre uma vez por semana, para que você possa garantir saúde na sua coleção, tá? Porque plantas doentes não produzem flores, não produzem enraizamento e não traz beleza aí para sua casa, né? Não traz beleza aí para o seu orquidário. E a tendência de quem compra uma Phalaenopsis é ter muito mais, né? Quanto mais a gente traz para casa essas plantas, mais a gente quer, né? Então é bom que a gente traga e consiga fazer elas durarem, né? Elas não morrerem, cuidar da saúde delas, para que elas possam ficar sempre bonitas aí no seu cultivo. Olha a quantidade de Phalaenopsis que tem aqui, ó. Desde lá da ponta até aqui, ó. Eu tenho mais ali, ó. Mais orquídeas ali. Muitas Phalaenopsis ali também. Ali são as que eu trago doentinha para recuperar. Então coloco elas ali até elas ficarem bonitas, para elas poderem passarem para cá. São muitas mesmo. E eu não poderia deixar de cuidar com produtos bons, né? Tem um bom fungicida, um bom adubo, né? Uma água de qualidade. Então, até a água que você usa, você tem que estar monitorando. Não pode pegar direto da torneira com cloro e já passar. Para tirar esse cloro, basta você reservar num balde de água do dia para o outro, que no dia seguinte já não tem mais cloro na água, né? E aí você vem molhando as suas meninas com o melhor que você puder dar, tá bom? Mas fica sempre de olho, sempre com cuidado, para que você tenha plantas bonitas aí, tá bom? Então não é de qualquer jeito, a gente vê muita planta bonita nos vídeos, né, das pessoas, e a gente não vê o cuidado por detrás, né? Mas por detrás a gente tá, olha essa aqui abrindo, por detrás a gente tá sempre passando fungicida, sempre passando uma adubação, olhando a questão da rega, né? A gente está sempre cuidando para poder mostrar para vocês coisas bonitas. Ó, esse oncídio tá começando a abrir, ó o tamanho da haste. Mas ele tá começando, ó, a abrir suas florações. E é uma planta muito bonita, esse Oncidium Sphacellatum. Bem bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a florzinha mais de perto para vocês verem. Olha que coisa linda. E vai se encher de flor aqui esse Oncidium. Então é isso. Todo dia a gente vem trazendo cuidados. Olha, eu tenho plantas comuns também, ó. A semidroponia já está florescendo. Olha que lindo. Isso aqui é uma lantana camará. Ó, tá bem bonita essa lantana. É um experimento que eu estava fazendo, deu muito certo. Porque eu tenho várias outras plantas, como eu mostro para vocês. Olha esse manacaraçé, olha o cacho de flor. Então eu tenho muitas plantas na semidroponia, brinco de princesa, né? E agora as lantanas. Ó. E eu vou sempre mostrando para vocês, porque a semidroponia deu muito certo para mim. E dá muito certo para muita gente, tá? Se vocês colocarem aí no YouTube orquídeas e semidroponia, vocês vão ver muitas pessoas que cultivam na semidroponia. E tudo planta bonita, tá? Então eu tive uma mudança de cultivo aqui. Vocês viram que eu mudei todas as minhas plantas para semidroponia. Já tá com tempo, não faz nem um ano ainda, tá? Muitas delas já enraizaram, já entregaram aí bom enraizamento. E assim, não tenho nada para me arrepender de ter trocado, tá? Então eu fiquei muito feliz das plantas terem se adaptado a esse cultivo. E eu continuo cultivando elas aí na semidroponia. Vou parar na semidroponia porque foi o que deu muito certo aqui. Talvez um dia eu vá trocando o substrato, não sei. Porque a gente tem que ir fazendo experimentos, né? Sempre experimentando para poder entregar o melhor para as nossas plantas, né? Então eu estou sempre inovando, sempre experimentando e trazendo as experiências para vocês. O que dá certo para mim, eu mostro para vocês, para que vocês possam fazer também e dar certo para vocês aí também, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha e não deixe de usar um fungicida qualquer aí nas suas plantas, porque as suas plantas precisam para se manterem saudáveis aí, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!